Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham através da Web Rádio São Bento, em mais um dia de reflexão desta Semana Santa. Hoje, Sexta-feira Santa, onde celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, onde somos convidados, juntamente com toda a Santa Igreja, guardarmos o jejum, a abstinência de carnes, a oração, o silêncio. Dia em que o Senhor exaure suas forças, por amor a cada um de nós, por amor às nossas vidas. Então, hoje nós meditaremos o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 1 a 19 e o 42. Que nesse momento nós possamos clamar o Espírito Santo, que nos leve juntamente com todos os nossos pedidos, com todas as nossas causas possíveis e impossíveis, ao coração de Jesus, coração chagado, ferido, transpassado, coração que pulsa sangue e água, amor, misericórdia por cada um de nós. Vem, ó Paráclito, vem, ó Consolador, tu que foste dado a nós como promessa, para que não nos sentíssemos sozinhos. Tu que advogas pelas nossas causas, neste dia onde nós meditamos a paixão de nosso Senhor, nos leva a uma conversão perfeita, nos leva a mergulhar profundamente nas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo com que nos unamos a Ele em sua dor. Façamos, ó meus irmãos e minhas irmãs, que por ação do Espírito Santo nós sejamos um com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós pedimos, por intercessão do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Anúncio da paixão de Jesus Cristo por João. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam eles: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? E eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu-lhes: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?
Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. E Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vi ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora diante de vós para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.
Os judeus responderam: nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não é mais amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, o gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro para colocá-lo na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica? Tiremos a sorte para ver de quem será. E assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolhe consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um depois de outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que falava a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus,
mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo. Chegou também Nicodemos, e ao mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Pelo evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Neste santo evangelho de hoje, podemos reviver os últimos momentos do Senhor, os últimos instantes do nosso Salvador, aquele que se deu como um cordeiro imolado por amor a cada um de nós, aquele que abraçou o projeto de Deus até as últimas consequências, aquele que nos amou mesmo sem nos conhecer, mesmo antes que fôssemos gerados, mas já éramos desejados pelo Pai. Ele que não tinha culpa nenhuma, tomou para si as nossas culpas, os nossos pecados, por amor, por obediência, por entrega de sua total vontade. Aquele Senhor que não reclamou, que resignou-se, mas que em todos os instantes anunciava a sua verdade, testemunhava o reino de Deus. Nós precisamos hoje, contemplando Jesus na cruz, Jesus que sofreu, foi esbofeteado, amarrado, chicoteado, coroado de insultos e de espinhos, ridicularizado pelos doutores da lei, por aqueles que tinham o coração cheio da maldade, e em nenhum momento reclamou, mas apenas amou até as últimas consequências, porque saberia que essa ação nos daria a vida eterna. E é em nome desse testemunho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, e é em nome dessa graça que se atualiza todos os dias nos altares da Santa Eucaristia, que nós, hoje, Senhor Jesus, aqui nos colocamos para nos unir a Ti, a exemplo de Santa Rita de Cássia, que Te amou profundamente na Tua paixão, que desejou viver contigo, assim como Santa Gema Galgani, que receberam os estigmas, porque meditavam a Tua paixão, porque decidiram sofrer em vida um pouco, uma pequena parcela do que Tu sofrestes na Tua totalidade, por amor a nós. Meu irmão, minha irmã, que esse evangelho de hoje nos ensine a amarmos mais o Senhor, a testemunharmos mais a sua verdade e principalmente a não colocarmos limites para a sua ação e para a nossa ação na edificação do reino de Deus, pois somos chamados a testemunhar o reino de Deus com as nossas vidas, com as nossas ações. Façamos, a exemplo dos discípulos, dos grandes santos, que possamos
anunciar a verdade, testemunhar a verdade, porque de acordo com o Evangelho, todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Ouçamos a voz do Senhor, que nos chama, que nos ama e que confia em nós para edificar o seu reino que está nos céus, mas que começa aqui na terra. Partindo desse santo Evangelho, que nós possamos nos colocar de joelho nesse momento, ofertando a nossa vida, o nosso coração, nos unindo à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus que não impôs limites para a nossa salvação, mas que foi até as últimas consequências pela nossa alma. De joelho, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, Senhor, a graça de, como pobres pecadores e miseráveis, nos unirmos à Tua paixão, à Tua dolorosa paixão, que trouxe a salvação para as nossas vidas. Então, Senhor Jesus, de joelhos diante de vós, nós apresentamos toda a humanidade pecadora, que tantas vezes te fere, te bate, te chicoteia com seus pecados. Que nós possamos, Senhor, pelos méritos da Tua Santa Cruz, sermos convertidos e repararmos, Senhor, as chagas que foram feitas em vosso corpo. Porque de acordo com o profeta Isaías, Tu não tinhas mais aparência humana, estavas desfigurado. Então, Senhor Jesus, que nós possamos, unidos em oração nesse momento, clamar pela reparação por todos os males que foram causados ao Teu corpo santo, por todos os males que foram causados ao Teu coração, ao Teu corpo. Tu choraste, Senhor, Tu suaste sangue, Tu derramastes até a última gota por nós. Então, Jesus, nós unimos a Ti, nos unimos a Ti, Senhor Jesus, nos Teus sofrimentos, assim como fez Santa Gema Galgani, assim como fez Santa Rita de Cássia, que prostraram-se diante da Tua cruz e clamaram pela Tua santa paixão. Que nós, Senhor Jesus, a exemplo destas Tuas filhas, possamos nos unir a Ti em oração por toda a humanidade. Possamos nos unir a Ti, Senhor Jesus, em clamor pela conversão de todo o povo, pela libertação de todos os males que assolam a nossa humanidade e principalmente pelos corações contaminados pelo pecado, pelo mal. Vem, Senhor, transformar nossas vidas, vem transformar os nossos corações, vem fazer de nós homens e mulheres dignos da vossa presença. Vem, Senhor Jesus, derramar uma gota do Teu preciosíssimo sangue sobre nós, sobre nossas casas, para que nós sejamos livres de todo mal, para que nós sejamos livres de todo pecado, para que nós sejamos livres de toda dor, para que nós sejamos livres de toda preguiça. Derruba as barreiras que nos impedem de Te encontrar. Nós nos unimos a Ti, Senhor, e todos aqueles que nos escutam pelo Web Rádio São Bento se unem a Ti pela Tua santa paixão. Se unem, Senhor, em reparação pelas Tuas dores. Se unem, Senhor, em intercessão pela conversão de toda a humanidade. Salva-nos, Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor Jesus. Cura-nos, Senhor Jesus. Nós Te pedimos. Vem, Senhor, vem em nosso socorro. Nós confiamos em Vós, Senhor. Nós esperamos em Vós. Nós Te amamos, Senhor Jesus. E em nome desse amor, que nossos pedidos, nossa intercessão, seja guardado nas Tuas chagas.
e venha reparar as tuas dores. E assim, que no decorrer desse dia de hoje, você guarde a oração, o silêncio, a meditação na palavra do Senhor, unindo-se a Ele nessa dor, nesse martírio, mas na esperança que a promessa do Pai se cumpre todos os dias na nossa vida, nos dando uma nova chance de sermos salvos, de sermos libertos. Que as bênçãos do Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desçam e permaneçam sobre cada um de nós. Amém. Chagas abertas, coração sangrando, dor e amor se misturando, corpo cansado, todo ensanguentado, porém realizado. É Jesus que se entrega para nos salvar. É Ele quem ensina o que é amar. Do alto da cruz, Ele provou o seu amor por nós. Do alto da cruz, Ele entregou a sua vida a nós e nos deu o direito à salvação. Tanto amor, tanta dor sofreu o meu Senhor. E por essas chagas quero te adorar, pois graças a elas aqui posso estar. É sangue que lava, amor que se expõe, graça derramada sobre os corações. É Jesus que se entrega para nos salvar. É Ele quem ensina o que é amar. Do alto da cruz, Ele provou o seu amor por nós. Do alto da cruz, Ele entregou a sua vida a nós e nos deu o direito à salvação. Tanto amor,